A reunião da Câmara Municipal de Brasília de Minas do dia 30 de agosto foi bastante movimentada. Foram apresentados requerimentos que geraram muita discussão entre os parlamentares. Houve também votação do projeto de lei que aumenta o número de diárias dos vereadores. O projeto foi aprovado em primeira votação. Na próxima reunião, acontece a votação definitiva. Vou falar com o vereador Eliseu Fernandes, que foi contrário aí à aprovação desse projeto das diárias dos parlamentares. Por que o senhor foi contrário? O senhor acha que é momento do Poder Legislativo também dar exemplo e economizar, uma vez que o município precisa muito de recursos, os cidadãos precisam de recursos, vereador? Com certeza, Fernando. Eu não vejo que é hora de aumentar gastos com diária, e sim buscar lutar pelo interesse do povo. Eu fui eleito para servir Brasília de Minas e não para Brasília de Minas me servir. Nós sabemos que uma diária hoje no Legislativo é a metade de um salário mínimo. Então, eu não acho justo aumentar a diária, uma vez que o salário do servidor, o salário do trabalhador não é aumentado. Então, eu acho um absurdo e imoral. Quais os valores que os senhores recebem de diária mensalmente? A diária hoje, ela equivale para BH R$550, se não me falha a memória, entre 500 e 550 reais. Para Brasília, ela está equivalente aí 550 a 600 reais. Quantas diárias que os senhores podem utilizar por mês, vereador? Na verdade, a diária, elas são, se não me falha a memória, são 24 diárias por ano, né? Ou seja, os cursos que fazemos, ela dura em torno aí de 4 diárias, né? Ou seja, na semana fica 4 dias. R$2.000 em média? Em média, R$2.200, R$2.400 se for a Brasília. Nós estamos passando por momentos de pandemia, onde nós temos uma lei federal, a Lei 173, que ela não permite aumento de qualquer benefício, salário, né? Então, assim, não chegaram até a mim, o parecer já foi, de repente, já foi apresentado aqui, e não chegaram para mim o que seria realmente, se seria reajuste, ou que seria aumento, mas mesmo que seja reajuste, mesmo que a Lei 173 permite o reajuste, como eu sei que permite, eu, Eliseu Fernandes, não estou de acordo em aumentar as diárias, em ter reajuste das diárias, uma vez no momento que passamos hoje, que é a pandemia. Então, nós temos algo mais importante para lutar pelo interesse do povo. Esse projeto foi aprovado em primeira votação, mas teve um número razoável de vereadores que votaram contra. O senhor acha que durante a semana é possível haver ainda uma conversação entre os vereadores e derrubar esse projeto? Isso a gente vai buscar, Fernando, mas eu não creio que a gente consiga, né? Vale lembrar que a Câmara Municipal, ela não era para ser assim, mas ela está dividida, né? Uma certa politicagem, uma certa oposição, né? Que eu, como vereador que fui eleito pelo povo, não tenho isso comigo, particularmente, né? Assim como eu sei que você está me entrevistando aqui falando de um projeto, né, onde fala-se da diária, assim como foi um projeto meu que vai aí a votação, que é o projeto onde eu peço que retire o recesso dos vereadores no meio do ano. Então, assim, eu tive dificuldade para levar esse projeto adiante. Então, eu acredito também que terá uma certa resistência por parte de quem apresentou o projeto. Se essas diárias forem aprovadas, vereador, o senhor vai abrir mão do que for destinado para o senhor? Gostaria de deixar bem claro assim, aqui pela TV Acontece, se essa diária for aprovada, né, o aumento, eu, Eliseu Fernandes, estarei recebendo o que hoje paga. E coloco compromisso com o povo que, se essa diária for aprovada, aumentar, eu estaria recebendo o valor que é pago hoje. E, com certeza, a diária cairá na minha conta, o valor no qual foi aprovado, mas eu faço compromisso com o povo de Brasília de Minas que ela será devolvida aos cofres públicos
aqui da Câmara Municipal. A TV Acontece tentou tratar do assunto com alguns vereadores que votaram a favor do aumento das diárias, mas eles não quiseram se pronunciar. Na reunião, o vereador Jonatas Moreira apresentou o requerimento pedindo soluções para os problemas de alagamento na cidade. É uma questão conhecida por todos de Brasília e de Minas, que é a questão dos alagamentos que tem no bairro Dona Heloína. Ela é uma questão física, uma questão estrutural e ambiental, visto que o bairro ele foi se desenvolvendo em uma área de drenagem natural. Então, por isso, hoje a gente tem alguns problemas com inundações, já que a drenagem do bairro, né, ela não consegue fazer com que essa água que vem lá do lixão, lá da saída de Coração de Jesus, a própria água que drena, que deveria ser drenada de dentro do bairro, esse volume, a drenagem construída no bairro, não consegue dar vazão a esse volume de água que chega lá nessa localidade. Isso acaba também se tornando um problema ambiental. Nós temos aí também problemas de outras áreas de drenagem natural, que todos têm conhecimentos, que tem alguns problemas de invasão, que é a questão do Barreirinho, né? Inclusive essa água do Dona Heloína, ela atravessa a BR, passa pelo fundo da creche, atravessa todo o Barreirinho e sai aqui dentro no centro aqui de Brasília de Minas. Falou agora com o vereador Tiago Mendes, que apresentou um requerimento nessa noite aqui na reunião da Câmara para que o município realize licitações para o transporte escolar. É uma situação que precisa dessa regulamentação por parte do município, vereador? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos acompanham. Na verdade, não precisa de uma regulamentação. As gestões anteriores vinham utilizando uma ata do procedimento licitatório realizado pelo CIMANS. E a gente vê que no mandato passado, a qual também fiz parte, e também recorreu e continua observando essa situação de que o município, ao aderir a essas atas, os prestadores de serviços que são terceirizados para a prestação de serviço no município, eles ficam dependentes das empresas que não têm nenhum vínculo com o município, senão apenas para questões financeiras. E a gente sabe que a maioria dos prestadores de serviço, se não todos, são do município de Brasília e de Minas. Então a oportunidade nesse procedimento licitatório de abrir para individualizar as linhas do transporte para que cada um dos prestadores de serviço que já atuam no município e que ficam dependentes dessas empresas, eles podem criar o vínculo diretamente com o município. Nós temos as situações recorrentes nas últimas 2 gestões de pagamentos que não foram feitos, não foram repassados a esses prestadores de serviço. Ou seja, é uma pendência financeira que estão penalizando exclusivamente os prestadores de serviço do transporte escolar que são do município e que realizaram esse serviço a contento. Caso, se não tivesse acontecido, as próprias empresas não teriam recebido esse recurso, esse pagamento. A gente sabe que está na iminência das aulas presenciais retornarem, nada mais justo do que esse alerta, através do requerimento do município, ele fazer o procedimento licitatório, atendendo essas solicitações que eu fiz no requerimento, como, por exemplo, que uma linha a cada condutor, que o condutor ele possa ser o mesmo motorista da linha, na forma de auxiliar e ajudar, estimular os prestadores de serviços do município a participarem e realizarem esse serviço, que já é obrigatoriedade do município pagar. Então, por que não pagar os prestadores de serviços diretamente? Vou falar com o vereador Lude Joaquim de Negro, que apresentou um requerimento pedindo a regulamentação dos horários de funcionamento das farmácias aqui no município de Brasília de Minas. Por que o senhor fez esse requerimento nessa noite, vereador? Muitas pessoas, cidadãos, munícipes, me reclamaram que a partir de 22 horas as farmácias encontram fechadas. E tem um decreto que é para ser regulamentado. Eu não sei até por que não tomou essa providência, eu vou passar a saber e tentar essa regulamentação o mais rápido possível. Porque uma cidade que hoje a renda dela maior é da saúde. E a partir de 22 horas as farmácias encontrar fechada, é problema para a mãe de família, uma pessoa, um nenenzinho, ou qualquer, até uma dor de dentro, uma dor de cabeça. Então muitos cidadãos estão reclamando desse acometido que está acontecendo aqui na área da saúde, através das farmácias, estão fechando todas às 22 horas. Pode haver um rodízio, estabelecer alguma coisa entre elas. Eu vou falar também e conversar com o presidente do CDL sobre isso. Vou falar agora com o vereador Álvaro, assistente social, que apresentou nessa noite aqui na Câmara Municipal um pedido de abertura de CPI com relação à saúde pública.
aqueles assuntos que foram abordados em uma reportagem da TV Acontece. Por que o senhor fez esse pedido nessa noite, vereador? Boa noite, Fernando. Boa noite aos telespectadores. O pedido dessa CPI vem de encontro ao anseio da população. Diante das denúncias que eu acredito sensatas, coerentes e éticas da TV Acontece, a Câmara Municipal não poderia se calar de forma alguma, né? O próprio Ministério Público já se manifestou e, uma vez enquanto Poder Legislativo, nós temos obrigação de pedir que apure todas as denúncias que foram veiculadas e estão sendo vinculadas pela TV Acontece. O que acontece? O pedido de abertura de CPI, a gente não está acusando ninguém, nem o secretário, nem ninguém que ele mencionou. Não, nada disso. A gente fez o pedido de abertura de CPI para a gente apurar as denúncias feitas pela TV Acontece. Então é nesse sentido que a gente pediu a abertura de CPI, para a gente apurar os fatos. Porque esse é o papel do Poder Legislativo, fiscalizar. É uma das premissas da nossa função. Somente o grupo independente é que se propôs a assinar no requerimento, né? Não sei o motivo dos outros, não sei, mas os 7 do grupo independente todos assinaram. Os outros 6 não quiseram assinar. Essa denúncia, Fernando, ela vem sendo feita há muito tempo. São vários requerimentos apresentados na Câmara Municipal, requerimentos sem resposta. Isso acarretou na denúncia apresentada na sua reportagem. Quando eu fui bem incisivo na fala de que se a Câmara não se pronunciasse hoje sobre essa questão, poderíamos entregar os cargos e não voltar aqui nas próximas reuniões, é porque é uma coisa de alta visibilidade. A primeira e segunda promotoria de Brasília de Minas também soltou uma nota, se pronunciou, né, sobre este caso. Temos frequentes reuniões, inclusive com a presença do secretário, sobre a questão da falta de médicos. Tivemos o pronunciamento do ex-procurador sobre a questão dos repasses dos ESFs, que estão sem médicos, e os repasses estão sendo recebidos e não se sabe, segundo o ex-procurador, onde estão sendo aplicados. E uma das funções do vereador é fiscalizar. Então não teria como a Câmara Municipal não se pronunciar hoje. Foram convidados todos os vereadores para assinar o requerimento. Entendo, né? Alguns se negaram a assinar, mas o convite foi feito para todos estarem aqui na Câmara às 18h30, para que pudesse ser lido com calma, que todos pudessem analisar. Infelizmente, alguns chegaram atrasados, não tiveram condição de ler com calma, né, pessoalmente, mas eu li em voz alta para todos os vereadores. Alguns assinaram, 7 vereadores assinaram e 6 vereadores se recusaram a assinar. Não estou aqui para questionar quem se recusou a assinar, mas a função do vereador ela tem que ser executada, a função da Câmara ela tem que ser executada. Se não existe esse tipo de fiscalização, na saúde, na educação, em qualquer área do município, não precisa existir Câmara aqui então, não? O vereador Tiago Mendes não assinou o pedido da CPI. Segundo o parlamentar, ele não é contra a CPI, mas o texto apresentado na reunião, de acordo com ele, estava em desconformidade com as técnicas legislativas. É primordial o papel da Câmara em averiguar os fatos. Mas, em tese, o que foi apresentado, e diga-se de passagem, às 7 horas da noite, momento em que antecedia a reunião ordinária da Câmara, e foi lido e não apresentado, não disponibilizado cópia a nenhum vereador, foi do requerimento solicitando a abertura de CPI. Por si só, as 5 assinaturas já eram válidas, né, porque prevalece o regimento interno, a lei orgânica, em que prevê o número mínimo de assinaturas. Eu, particularmente, não assinei, inclusive alertei no momento em que foi lido o pedido de CPI, quanto à técnica legislativa na qual foi escrita o pedido de CPI. Algumas ações, alguns questionamentos que foram abordados, eles estão em desconformidade com as leis de licitação, o regimento interno, a lei orgânica do município. Dessa forma que foi lido
para nós, no momento que antecedeu a reunião ordinária, não convém a gente assinar. Fato que, inclusive, solicitei aos outros membros da Câmara, os outros integrantes da Câmara, que a gente reunisse numa reunião posterior para formalizar da forma correta a técnica legislativa para a apresentação da formalização da CPI. Eu não oponho a nenhuma CPI. Inclusive, na gestão passada, eu também fui membro de uma CPI. Isso todo também, se for o caso, disponibilizar também para atuar nessa CPI. O que nós, vereadores, que conversamos posterior à apresentação é que da forma que foi redigida a técnica legislativa para amparar o pedido de CPI não foi feita da forma correta. E diga-se de passagem, também sem o auxílio e sem o consentimento do advogado da Câmara Municipal. Qual seria a forma correta para o senhor para esse pedido de abertura de CPI? A formalização, ela prevê o prazo estipulado já no requerimento, que é no mínimo de até 120 dias. Não foi o que continha no requerimento. Os fatos eles devem ser apresentados de forma clara e específica, não apenas por questões talvez pessoais ou políticas. A questão da técnica legislativa, Fernando e ouvintes, é da forma que é redigido o pedido. Nós passamos por uma CPI na gestão passada, que também a gente teve, no decorrer das apurações, dificuldade pela forma que foi escrita. E por isso eu sugeri, como eu já tinha participado de uma CPI, que fossem feitas as alterações, inclusive ouvindo o advogado da Câmara, que é advogado dos 13 vereadores. Essa foi a razão pela qual eu, particularmente, não assinei o pedido pela desconformidade que estavam contidos naquele texto. Não que eu, vereador Tiago Mendes, esteja contra a investigação. Acho que é papel fundamental da Câmara legislar e também fiscalizar.